pela relação entre americanos e canadenses. Achamos que é uma mancha na democracia o fato de vocês terem um criminoso condenado na Casa Branca. Foi uma campanha anti-americana. Sabe, eu li sua biografia, Pat. É bem brutal. Gostaria de saber como você conseguiu o emprego. Isso é decepcionante. E Deus te ajude, Pete, se chegar o momento em que tivermos que puxar o seu uniforme por cima da sua cabeça. E para você brasileiro, que acha que o Donald Trump só persegue a China, o Brasil ou a África do Sul, olha aqui, o Trump perseguindo o Canadá, que a vida inteira foi um parceiro comercial dele. Aliás, o Canadá produz energia para os Estados Unidos. O Canadá produz madeira para os Estados Unidos. Agora vejam, escutem, prestem atenção o que diz o embaixador dos Estados Unidos no Canadá. Presta atenção. Se prepare para testemunhar agora uma verdadeira aula de arrogância diplomática vinda diretamente de onde? De onde poderia ser? Estados Unidos, né? Pete Hoekstra, o embaixador MAGA em solo canadense, vem a público reclamar do sentimento anti-estadunidense no Canadá. Quem? O homem que representa o governo Trump, aquele que sustenta políticas de agressão, tarifas e ameaças nada sutis, não só ao Canadá quanto ao mundo. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai ver a reação do Hoekstra e logo em seguida a gente vai tomar mais uma porrada do nosso querido Charlie Angus, que é o político aqui do Canadá, que vai dar uma resposta contundente para esse embaixador estadunidense que está completamente fora da casinha, completamente fora da realidade. A gente vai ter nesse vídeo, pessoal, uma verdadeira guerra de palavras que revela muito sobre o que a diplomacia dos Estados Unidos representa hoje. Arrogância, desrespeito e cegueira política. Assiste até o fim, que essa é uma análise que vai desafiar o que você pensa sobre a relação Canadá-Estados Unidos no governo Trump. E também vai dizer muito sobre os Estados Unidos para o mundo, inclusive para o Brasil também. Vem junto comigo, sem enrolação. Bora pro vídeo que tá incrível, incrível. Bom dia. Eu vou deixar esse vídeo. Eu vou deixar o link deste canal, Canadá Diário, do Dmitry Kosma, no primeiro link fixado desse vídeo, para vocês assistirem. E lá, é muito bom. Ele trata de viagens, ele trata de, se alguém quiser ir para o Canadá, negócio de quiser comprar casa no Canadá, quiser estudar no Canadá, é com o Dmitry aí que ele está por dentro. E de vez em quando ele fala alguma coisa sobre a política mundial. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová, o podcast que nunca funcionou. Mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback, eu disse flashback, e um pouco da música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus. Se você faz a música e canta ela para Deus, você está louvando a Deus. Mas se você grava, faz shows, canta para os amigos, recebe dinheiro, palmas e abraço, então é só louvor a si próprio. Nada contra. Se você tem dom, tem talento, sabe fazer, que faça. Mas não diga que é louvor. Fred, qual que é a melhor IA para estudar? Opa, peraí, propaganda. Peraí, propaganda.
Eu faço os vídeos. Bom, pessoal, o primeiro vídeo que a gente vai ver dublado em português pra vocês. Geralmente eu faço os vídeos, eu não baixo o vídeo para depois reproduzir aqui no canal. Eu faço o vídeo do link direto. Então, de vez em quando, vai aparecer uma propagandazinha. Não perderem nada, é produzido pela CBC News. E a gente vai acompanhar essa fala sem o menor sentido do embaixador dos Estados Unidos em Ottawa, o Pete Hoekstra, que expressa a sua decepção com o aumento do sentimento anti-Estados Unidos aqui no Canadá. O Hoekstra aponta o dedo para políticos canadenses, acusando-os de alimentar uma campanha anti-estadunidense, enquanto não consegue enxergar o próprio rabo, né? O papel dos Estados Unidos nessas tensões, como as tarifas impostas e até as provocações sobre uma possível anexação do Canadá. Canadá é Estado 51. A gente sempre tem que dizer aqui, né? Canadá não está à venda. E isso indica que esse ressentimento tem consequências econômicas e culturais reais. Bom, vamos ver o vídeo, pessoal? Lembrando que a inteligência artificial dubla Estados Unidos de uma maneira bizarra. Sempre. Ela não fala Estados Unidos. Todas as palavras ela fala do jeito correto, menos Estados Unidos. Eu pesquisei isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um gancho aqui também no vídeo. Depois que a gente assistir esse vídeo, eu vou explicar pra vocês, resumidamente, uma teoria do porquê a inteligência artificial faz isso, tá? Mas vamos assistir o vídeo. O foco aqui é Estados Unidos versus Canadá, Estados Unidos versus mundo, né? Por que não? Vamos assistir esse vídeo, que é inacreditável o que esse cara fala, pessoal. Inacreditável. Lembrando que depois a gente vai ter a porrada na cara do Charlie Angus. Vamos lá, vamos embora. Bora pro vídeo. O sentimento anti-americano ainda está forte no Canadá. É decepcionante como sentimos que fomos tratados. Agora, as pessoas estão indignadas com os comentários do embaixador do ZISAUA, que disse estar desapontado com os canadenses e sugeriu que não entende por que eles estão tão chateados. O que ele está vivendo em outro mundo? Ele sabe o que está acontecendo? Sugiro que ele pegue um espelho e olhe para ele, porque os problemas entre EUA e Canadá são causados pelos EUA. Por favor, recebam o embaixador Hoekstra. Na quinta-feira, o embaixador do ZAUA no Canadá disse a empresários que está frustrado. Estou desapontado por ter vindo ao Canadá, um Canadá em que é muito, muito difícil encontrar canadenses que sejam apaixonados pela relação entre americanos e canadenses. E ele também criticou os políticos. Vocês fizeram uma campanha que, sabe, era anti-americana, com os cotovelos para cima. Foi uma campanha anti-americana. Isso continuou. Isso é decepcionante. Ele também se manifestou contra o comentário recente do ministro das Finanças de que é triste os EUA terem virado as costas para o Canadá. A resposta dele: As tarifas têm impactado vários trabalhadores e setores no Canadá como não víamos há muito tempo. Outros foram menos diplomáticos. Bem, quando você chuta o cachorro, não pode culpá-lo por rosnar de volta. Quando você fala sobre anexação e sobre ser o 51º estado e trata seu parceiro como de segunda classe, e então diz, bem, acho que quando você diz coisas como cotovelos para cima, é anti-americano, é manipulação básica. De qualquer forma, os canadenses estão transformando seus pensamentos em ação. Tudo o que sei é que não quero atravessar agora para os EU. Muitos ainda estão viajando, fazendo compras e gastando dinheiro no Canadá, não no Zinimeter. Sempre que qualquer país, você sabe, do nada impõe tarifas ou começa a levantar o espectro da anexação, é claro que os canadenses vão responder positivamente de forma patriótica. Os dados confirmam isso. Os números mostram que os canadenses se afastaram bastante dos ICUA. Então, Ashley, o que alguns desses números mostram? Érica, dados do Statistics Canada mostram que o número de canadenses voltando de carro do EUA caiu 34% em agosto em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas de livros de autores canadenses aumentaram e as de álcool do EUA diminuíram. No geral, as exportações canadenses para os EUA caíram um pouco, cerca de 2% este ano. Isso representa uma perda de 5 bilhões de dólares. Obrigada por isso. Ashley Burke, hoje à noite em Ottawa. Pessoal, é inacreditável
que o cara esteja tão fora da realidade assim. Agora, a gente tem que entender também uma coisa, né? Deve ser difícil você trabalhar num governo que tem que defender um psicopata. É uma dificuldade inacreditável, né? Eu não queria estar na pele dele. Eu não queria estar na pele de ninguém no governo dos Estados Unidos nesse momento. É inacreditável as voltas. É inacreditável é que o Trump, ele cria uma situação, ele taxa o Canadá nas madeiras, ele taxa o Canadá na energia. O Canadá é que vende energia para os Estados Unidos, ele taxa isso. Ele taxa o Canadá no petróleo, no gás. O Canadá é riquíssimo em gás, ele taxa isso. E o Donald Trump, ele quer que o canadense bate palma para eles, ou seja, eles são nossos escravos e tem que agradecer por ser escravo, agradecer por ser submisso. É isso que o Trump quer. Essa é a ideia do Donald Tranqueira. Voltas que eles precisam dar para defender esse ser asqueroso, né? Esse monstro. Mas enfim, eu falei que eu ia comentar do motivo que a inteligência artificial nunca dubla a palavra Estados Unidos corretamente, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Charlie Angus. Mas eu pesquisei aqui e eu cheguei em uma resposta que faz sentido. O motivo real é que... Lembrando, esse vídeo é do canal Canadá Diário. Vocês estão vendo aí na telinha. Eu estou fazendo um react. Esse vídeo, vocês vão lá no canal Canadá Diário do Dmitry Kozma e assistam ele por inteiro. Tem muitos vídeos bons. Se você quer estudar no Canadá, entre em contato com o Dmitry Kozma. Se você quer comprar uma casa no Canadá, entra em contato com o Dmitry Kozma. E se você gostar de uma boa política, também vai lá no canal. Eu estou fazendo um react do vídeo dele. Que modelos de IA dependem de conjuntos de dados de voz e texto que, por questões legais, políticas ou de licenciamento, estamos chegando aí no motivo, podem ter restrições em relação a certas expressões. E Estados Unidos é uma delas. Para evitar problemas de direitos autorais, censura automática, viés geopolítico ou até marcas registradas ligadas ao nome oficial do país, a IA muitas vezes substitui essa expressão por algo neutro ou distorcido. Em outras palavras, não é falha técnica comum, mas sim uma mistura de filtro interno, treinamento incompleto e bloqueios impostos ao modelo, o que faz com que ele nunca pronuncie corretamente e invente outra palavra no lugar. Tá aí, essa resposta pra mim faz todo sentido. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Agora vamos continuar o vídeo, pessoal. Nosso querido Charlie Angus, que é o político aqui do Canadá, vai dar uma resposta firme e fortíssima. E ele não deixa barato não essa tentativa de Rockster de jogar a culpa do problema no Canadá. Não enxerga o próprio umbigo. Vamos ver esse vídeo? É um vídeo curto, tem mais ou menos 5 minutos. E ele é certeiro, pessoal, certeiro, dublado em português também. E depois desse vídeo eu vou trazer para vocês mais algumas reflexões minhas, analisando toda essa situação. Beleza? Bora lá. Charlie Angus, é com você. Você quer um presente? Eu sou membro de a Igreja de Jesus Cristo. Né? A propaganda tinha que aparecer, né? E esse aqui... É o risco, quando a gente faz vídeo direto assim, é o risco da propaganda. Pete Rockstar, Charlie Angus aqui, só um garoto do norte do Canadá. Mas eu queria falar com você sobre o seu constante gaslighting com o nosso povo e a nossa nação. Você diz que somos anti-americanos. Não, Pete, não somos anti-americanos. Somos anti-autoritarismo. Acreditamos que é errado poder sequestrar pessoas nas ruas. Ficamos repugnados por um presidente que se gaba de alimentar pessoas para jacarés. Achamos que é uma mancha na democracia o fato de vocês terem um criminoso condenado na Casa Branca que é tão narcisista. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Quer dizer que o Donald Trump gosta de dar
Ele gosta de alimentar jacaré com pessoas? Sério isso? Bom, vai saber, né? E sensível que acha que deveria ter o direito de demitir comediantes da TV só porque não gosta do que eles fazem. Falando em sensibilidade, Pete, por que você fica tão incomodado com a expressão elbows up? É só uma expressão do hockey. Na verdade, ela estava começando a cair em desuso até você anunciar que ficou realmente ofendido com isso, porque de alguma forma era uma ameaça aos americanos. Bem, ela vem do grande Gordie Howe. Ele foi um grande jogador de hóquei, um verdadeiro exemplo de classe. A questão sobre o Gordie é que, se você tentasse disputar espaço com ele nos cantos e achasse que levaria a melhor, bem, acabaria contando seus dentes quando os seus cotovelos entrassem em ação. Agora não entenda isso como uma ameaça, juro por Deus. Quero dizer, a gente nem usou termos como largar as luvas ainda. A gente nem falou sobre o técnico nos mandar para o gelo. E Deus te ajude, Pete, se chegar o momento em que tivermos que puxar o seu uniforme por cima da sua cabeça. Agora, outra coisa que está me preocupando é que você ficou assustado porque falamos educadamente sobre uma guerra comercial. Bem, é o seguinte, o seu presidente, Donald Trump, diz que o cobre das minas canadenses representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O seu presidente, Donald Trump, diz que a madeira das serrarias canadenses representa uma ameaça à segurança nacional. Agora, eu pesquisei o termo ameaça à segurança nacional. Isso se refere a atos de terrorismo internacional, ameaças à infraestrutura nacional, ataques a locais públicos com violência. Mesmo assim, usaria essa linguagem para falar do cara indo ao Home Depot no Arkansas comprar tábuas de 2x4? Mas veja, esse é o tipo de linguagem inflamada que o MAGA tem usado para demonizar o Canadá, como o diretor do FBI, Kash Patel, dizendo que... Muito bom. Então, vocês viram aí. O Donald Trump disse que o Canadá está afetando aí a soberania americana, a segurança do país. Aí o Engels aqui, ele faz um deboche. Então, quer dizer, que aquele cara que vai comprar madeira, que é aquela madeira que veio do Canadá, ele está fazendo uma ameaça à soberania americana, está botando em risco. É uma piada, né? É uma piada. Estamos inundando a fronteira com terroristas canadenses, que a Kristi Noem diz que nossa fronteira representa uma ameaça à segurança dos americanos individualmente, que seu governo mirou um jurista canadense que atua no Tribunal Penal Internacional, enquanto nós acreditamos no Estado de Direito Internacional, independentemente de Donald Trump, ni Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin acreditarem ou não. Que pena, Pete, mas vamos continuar lutando por isso. Agora, acho que não devo esperar muito. Sabe, eu li sua biografia, Pat. Está na Wikipédia. É bem brutal. Gostaria de saber como você conseguiu um emprego. Quer dizer, talvez seja por isso que você é tão contra a diversidade, equidade, inclusão. Não sei, quero dizer. Se houvesse candidatos negros, hispânicos e mulheres qualificados, você teria conseguido um emprego? Ou você é o tipo de pessoa que Donald Trump quer lá? Eu não sei. Mas tem uma coisa que me incomoda, Pete. Você é de origem holandesa, certo? E os canadenses e os holandeses têm uma relação muito, muito sagrada. Muitos dos nossos jovens estão enterrados nos campos da Holanda, onde são cuidados e homenageados pelo seu sacrifício. Sabe, eu pesquisei sobre a cidade de onde você é, Groningen, e os canadenses se sacrificaram para libertar seus parentes. Foi um custo horrível. Seus pais não te ensinaram nada? Se não, eu te dou uma lição rápida. Quero dizer, as pessoas estavam passando fome naquela primavera de 1945 e os canadenses estavam desesperados para conseguir ajudar as pessoas. E para entrar em Groningen, havia tantos refugiados lá que os canadenses decidiram não usar a cobertura aérea e a artilharia necessárias para proteger nossos soldados, porque não queríamos causar vítimas civis. Então isso significou que nossos rapazes tiveram que entrar e eliminar os ninhos de atiradores de elite da SS e dos Panzer Grenadiers. Você sabe, eles falam sobre a Batalha de Ortona como sendo o pequeno Stalingrado do Canadá. Perdemos 5 vezes mais em Groningen. 5.000 canadenses jazem nos campos da Holanda para libertar o seu povo. E fizemos isso porque acreditávamos que era nosso dever lutar contra a tirania.
E quando tudo terminou, esses homens voltaram para casa para construir uma nação melhor. Então não, Pete, você não tem o direito de nos dizer como usar a expressão elbows up. Você não pode nos intimidar porque viemos de uma longa linhagem de combatentes contra o fascismo. E vou encerrar por aqui. Da próxima vez que você se levantar em público e começar a falar sobre como os canadenses são maldosos e desagradáveis, apenas agradeça a sua estrela da sorte que o Fort Garry Horse, os British Columbia Dragoons, o Regiment de Maisonneuve, os Highlanders canadenses do Black Watch e os Calgary Highlanders foram tão duros e implacáveis quanto foram. Caso contrário, você ainda estaria sob a bota do fascismo. E nós, canadenses, não pretendemos ficar sob a bota de ninguém, nunca. Então, Pete, vai ser sempre com os cotovelos para cima. E tem mais uma coisa. Muita gente não sabe, mas eu sou jogadora de... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast e Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. O podcast nunca funcionou. Mas bora lá continuar que a propaganda passou. Eu já consigo sentir um vento frio soprando do norte agora. O discurso de Hoekstra é um espelho distorcido da verdadeira situação. Ele reclama do sentimento anti-estadunidense, como se os canadenses estivessem criando problemas do nada, sem reconhecer que as ações e políticas agressivas do governo Trump são as verdadeiras causas desse ressentimento. Suas críticas à suposta campanha anti-Estados Unidos dos políticos canadenses soam como uma tentativa rasa de desviar o foco das tarifas econômicas devastadoras e das ameaças políticas vindas de Washington. Quando Hoekstra diz, abre aspas, eu já disse em outro vídeo aqui, o Donald Trump, ele cria o problema para depois vir com a solução. Esse é os Estados Unidos, eles fazem isso direto. A metodologia deles é justamente isso, é criar a dificuldade para depois vir com a solução. Eu já disse para vocês que na década de 60 eles inventaram uma história que o petróleo estava acabando e então precisava que com todos os países que produziam petróleo espremesse o seu povo, o petróleo subiu de preço para que se consumisse menos, porque o petróleo iria acabar. Mas na verdade era uma mentira. Eles estavam em negociação de petróleo lá no Oriente Médio, comprando tudo. E quando essa espremeção, lembrando, essa espremeção foi feita também dentro do próprio país. Eles fizeram com que o povo americano sofresse também por falta de petróleo, acabando com os carros grandes que eles tinham lá, aqueles Dodge, aqueles Impala, aqueles Landau, aqueles Maverick, tinha que acabar com tudo porque o petróleo estava acabando. Eles só não fizeram isso dentro do próprio país, eles fizeram isso no país deles e no país dos outros. Mas depois, quando essa conversa acabou, eles estavam com todo o petróleo do planeta. E outra coisa, vendendo baratinho para os americanos. E enquanto países como o Brasil e qualquer outro produtor de petróleo estava com o custo lá em cima. É tática. Já não está na hora de vocês abrir a mente, de perceber isso e questionar e peitar e não aceitar? Até quando vocês vão aceitar ser enganado? Estou desapontado que isso veio do Canadá, um país onde é muito, muito difícil encontrar canadenses que sejam apaixonados pela relação entre Estados Unidos e Canadá. Ou seja, eu te trato como uma biscate, eu te trato como uma prostituta, mas você é obrigado a me tratar bem, a falar bem de mim, a me querer
bem. Bem, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Como eu já disse, o podcast e Rádio Web. O podcast está devendo ainda, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. A Rádio Web Xixová está a todo vapor. Entra aí no seu navegador e digita Rádio Web Xixová. E o navegador vai levar você direto para o site da rádio. Lá tem o QR Code do aplicativo da rádio. E você pode entrar em contato comigo, pedir uma música, dar um alô, fazer sugestão. Você pode pedir uma oração para você, para sua avó, para seu pai, para sua mãe, para sua causa, ou até uma oração para o seu pet. Para o seu pet. Fui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.